Samuel tinha a música na alma. Desde pequeno, seus dedos pareciam encontrar sozinhos as teclas do velho piano da avó, criando melodias que emocionavam quem ouvia. Cresceu com o dom florescendo, estudou música com afinco e logo se tornou um pianista e compositor reconhecido na cena musical da cidade grande. Seus concertos lotavam teatros, suas composições tocavam em rádios e o sucesso parecia um caminho natural e merecido para seu talento inegável. Casou-se com Clara, uma bailarina doce e compreensiva que admirava sua arte, e tiveram uma filha, Beatriz, a Bia, que herdara os olhos expressivos da mãe e o ouvido musical do pai. A vida de Samuel era harmoniosa, uma sinfonia de sucesso profissional e felicidade familiar. Mas o mundo do espetáculo, com suas luzes brilhantes, também tem suas sombras traiçoeiras. O sucesso trouxe dinheiro fácil, admiração constante e um círculo de amizades superficiais que o introduziram a um estilo de vida perigoso. Começou com apostas pequenas em jogos de cartas após os concertos, apenas para relaxar, para sentir uma adrenalina diferente daquela do palco. No início, parecia inofensivo, até divertido. Samuel, com sua mente rápida e analítica, até ganhava algumas vezes, o que alimentava a ilusão de controle. Porém, o vício do jogo é insidioso. As apostas foram aumentando, os jogos se tornando mais frequentes e arriscados. A busca pela adrenalina da vitória começou a se misturar com a necessidade desesperada de recuperar o que perdia. As noites em claro nos cassinos clandestinos ou nas mesas de pôquer em apartamentos luxuosos tornaram-se sua rotina secreta. Clara começou a notar a ausência do marido, seu cansaço constante, sua irritabilidade crescente e o dinheiro que desaparecia sem explicação. As desculpas de Samuel, ensaios extras, reuniões com produtores, viagens de trabalho, começaram a soar vazias. A música, antes sua paixão e refúgio, foi ficando em segundo plano. Perdia ensaios, chegava atrasado para apresentações. Sua concentração no palco diminuía. Sua reputação, construída com tanto esforço, começou a ruir. Produtores e contratantes, antes ávidos por seu talento, tornaram-se hesitantes. As dívidas de jogo, por outro lado, cresciam exponencialmente. Samuel recorreu a empréstimos com agiotas, figuras perigosas que cobravam juros absurdos e não hesitavam em usar a violência como método de cobrança. O lar, antes um porto seguro, tornou-se um campo de batalha. As discussões com Clara eram constantes e dolorosas. Ela implorava para que ele parasse, para que buscasse ajuda, lembrava-o da filha, do amor que os unia. Mas Samuel, cego pelo vício e pela vergonha, respondia com negação, raiva e mais mentiras. Vendeu instrumentos valiosos, joias de Clara, até mesmo o carro da família, tudo para alimentar o vício e tentar pagar os agiotas que o ameaçavam. A situação chegou a um ponto insustentável. Clara, temendo pela segurança dela e da filha, e vendo que Samuel se recusava a enfrentar a realidade e buscar tratamento, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Saiu de casa, levando a pequena Bia consigo. A partida delas foi o golpe que faltava para que o mundo de Samuel desabasse por completo. A dor da perda, misturada à culpa avassaladora e ao medo constante dos agiotas, era um fardo pesado demais. Sem a família, sem a carreira, sem dinheiro e perseguido por cobradores violentos, Samuel perdeu o apartamento alugado e foi parar nas ruas. O músico aclamado, o homem que um dia fora aplaudido de pé, agora era apenas mais um rosto anônimo na multidão de desabrigados, buscando abrigo sob marquises, comendo restos, vestindo roupas sujas. A vergonha e o desespero eram seus companheiros, constantes. O piano, antes extensão de sua alma, agora era uma lembrança torturante de tudo que havia perdido. Os dias se arrastavam em uma névoa de desesperança. Samuel perambulava pela cidade, evitando os lugares que lhe traziam memórias, fugindo de si mesmo. A música que antes fluía dele agora parecia ter secado na fonte. Sentia-se vazio, oco, um fracasso completo. A ideia do suicídio começou a rondar seus pensamentos como uma sombra persistente.
apresentando-se como a única saída para acabar com o sofrimento, com a vergonha, com a dor que o consumia. Numa noite fria e chuvosa, Samuel caminhava sem rumo, pelas ruas desertas. A chuva fina molhava suas roupas gastas, e o frio penetrava seus ossos, mas ele mal sentia. Sua dor interna era muito maior. Chegou a uma ponte antiga que cruzava um rio escuro e caudaloso. A ponte estava vazia. O barulho da água correndo lá embaixo se misturava ao som da chuva. Parou no meio da ponte, apoiou as mãos na mureta fria e olhou para a escuridão lá embaixo. O rio parecia chamá-lo, prometendo o fim do tormento. O esquecimento era o limite, o fundo do poço. Ali, naquela ponte solitária, sob a chuva incessante, Samuel sentiu o peso de todos os seus erros, de todas as suas perdas. Lembrou-se do sorriso de Clara, do abraço de Bia, da melodia de sua primeira composição. As lágrimas rolaram por seu rosto, misturando-se à chuva. Sentiu um nó na garganta, uma angústia tão profunda que parecia sufocá-lo. Não havia mais para onde ir. Não havia mais esperança. Não havia mais sentido em continuar. A decisão estava tomada. Era ali, naquele rio escuro, que sua história terminaria. Enquanto reunia a pouca coragem que lhe restava para dar o último passo para se lançar no vazio, algo aconteceu. Em meio ao barulho da chuva e do rio, ele ouviu, ou talvez sentiu mais do que ouviu, uma voz. Não era uma voz alta ou trovejante. Era um sussurro, quase imperceptível, mas que pareceu ecoar diretamente em sua alma, atravessando a barreira do desespero. A voz disse apenas uma palavra, ou talvez um nome, que ele não ouvia ser pronunciado com fé há muito tempo, desde a infância na casa da avó. Jesus. Foi apenas isso. Um nome. Mas naquele instante, algo dentro de Samuel estremeceu. Uma memória, antiga, quase esquecida, veio à tona. Sua avó com a Bíblia no colo, falando sobre um Deus de amor e perdão, sobre um Salvador que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembrou-se de hinos que cantava na infância, de histórias sobre graça e redenção. Aquele nome, Jesus, pronunciado naquele momento de trevas absolutas, pareceu acender uma minúscula fagulha de luz em seu interior. Ele parou. Hesitou. Voz ou a sensação daquela palavra persistia em sua mente. Não era uma acusação, não era um julgamento. Era quase um convite, uma possibilidade remota de algo diferente do abismo que estava à sua frente. Olhou novamente para o rio escuro, depois para o céu chuvoso. O desespero ainda estava ali. A dor ainda era real, mas agora havia algo mais. Uma dúvida, uma pergunta silenciosa. E se não foi uma conversão instantânea nem uma revelação dramática? Foi apenas um momento de hesitação, um desvio mínimo do caminho da autodestruição. Mas foi o suficiente. Em vez de saltar, Samuel recuou um passo, depois outro. Tremendo de frio e de emoção, ele se afastou da mureta e, sem saber bem porquê, começou a caminhar de volta, afastando-se da ponte, afastando-se da morte. Caminhou pela noite chuvosa, sem destino certo, mas com aquela palavra ecoando em sua mente. Jesus. Onde ele poderia encontrar ajuda? Lembrou-se vagamente de uma igreja pequena, com uma cruz iluminada, que ficava em um bairro mais afastado, um lugar por onde passara algumas vezes em suas andanças. Talvez ali era uma esperança tênue, quase irracional, mas era a única coisa a que podia se agarrar naquele momento. Guiado por essa esperança frágil, caminhou por horas. Ao amanhecer, exausto, encharcado e faminto, encontrou a igrejinha. A porta estava aberta. Hesitou por um momento, a vergonha de sua aparência, o medo de ser rejeitado. Mas a lembrança da voz na ponte o impulsionou. Entrou. O interior era simples, mas acolhedor. Havia apenas um senhor idoso varrendo o chão, preparando o local para o culto que aconteceria mais tarde. O senhor, ao ver Samuel naquele estado, não demonstrou repulsa ou julgamento. Apenas parou o que estava fazendo e o olhou com compaixão. Bom, dia, meu filho. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou o velho zelador com uma voz mansa. Samuel, com a voz embargada, mal conseguiu responder.
Contou em frases entrecortadas um pouco de sua história, do desespero que o levara até ali, da voz que ouvira na ponte. O zelador ouviu pacientemente, seus olhos transmitindo uma compreensão profunda. Quando Samuel terminou, o velho senhor colocou a mão em seu ombro. Você não chegou aqui por acaso, meu filho, disse ele. Aquela voz que você ouviu era Deus te chamando de volta. Ele nunca desistiu de você, mesmo quando você desistiu de si mesmo. Aqui nesta casa, você encontrará abrigo, alimento e, acima de tudo, a chance de recomeçar através do amor de Jesus. Naquele dia, Samuel encontrou mais do que um abrigo temporário. Encontrou uma comunidade de fé que o acolheu sem perguntas, que lhe ofereceu roupas limpas, comida quente e um lugar para descansar. Mais importante, encontrou pessoas que lhe falaram sobre o perdão de Deus, sobre a possibilidade de restauração, sobre a esperança que há em Cristo Jesus, independentemente do passado. O caminho de Samuel não foi fácil. Enfrentar o vício do jogo exigiu tratamento especializado, apoio constante e uma luta diária contra os gatilhos e as tentações. A culpa e a vergonha pelos erros cometidos eram fantasmas que precisavam ser confrontados com a verdade do perdão de Deus. A reconstrução da confiança em si mesmo e nos outros foi um processo lento e gradual. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Samuel não estava sozinho. Tinha o apoio da comunidade da igreja, de conselheiros, de grupos de ajuda mútua para jogadores compulsivos e, acima de tudo, tinha uma fé renovada, uma conexão pessoal com o Deus que o resgatara da beira do abismo. A oração e a leitura da Bíblia se tornaram suas âncoras diárias. Um dia, na pequena igreja, havia um piano velho e desafinado em um canto. Samuel, a princípio, hesitou em se aproximar. A música ainda trazia lembranças dolorosas, mas, incentivado pelo pastor e pelos irmãos, ele se sentou ao piano. Seus dedos, ainda um pouco trêmulos, encontraram as teclas. E então, a música voltou a fluir. Não eram as composições complexas de antes, mas melodias simples, hinos de louvor e adoração que expressavam sua gratidão, seu arrependimento, sua nova esperança. Descobriu que seu dom musical não havia sido perdido, apenas estava adormecido, esperando ser despertado para um novo propósito. Começou a tocar nos cultos da igreja, a compor canções que falavam de sua experiência de queda e redenção, de como a graça de Deus o alcançou em seu pior momento. Sua música, agora ungida por uma sinceridade e uma profundidade que não tinha antes, tocava os corações das pessoas de uma forma poderosa. Com o tempo, Samuel começou a usar sua música para ajudar outros, organizou oficinas de música para jovens em situação de risco na comunidade, compartilhou seu testemunho em centros de recuperação para dependentes químicos e jogadores compulsivos, mostrando que a mudança era possível através da fé e do apoio mútuo. Sua vida, antes marcada pelo egoísmo e pela autodestruição, agora encontrava sentido em servir a Deus e ao próximo. Ele também buscou a reconciliação com sua família. Escreveu uma carta para Clara, não para pedir para voltar, mas para pedir perdão sinceramente por toda a dor que causara. Contou sobre sua transformação, sobre sua recuperação e sobre sua nova fé. Não esperava uma resposta imediata. Sabia que a confiança precisaria ser reconstruída com o tempo e com ações concretas. Para sua surpresa, algumas semanas depois, Clara respondeu. Ela também havia sofrido muito, mas nunca deixara de orar por ele. Estava disposta a conversar, a ouvir. O processo de reconciliação foi longo e delicado, exigindo muita humildade, paciência e perdão de ambas as partes. Mas, aos poucos, com a ajuda de aconselhamento cristão e a graça de Deus, as feridas começaram a cicatrizar. Samuel pôde reencontrar sua filha Bia, agora uma pré-adolescente, e reconstruir o relacionamento com ela, mostrando-lhe, através de suas atitudes, o pai transformado que ele havia se tornado. Samuel não voltou aos grandes palcos ou à fama de antes. Sua vida tomou um rumo diferente, mais simples, porém infinitamente mais rico e significativo.
Continuou servindo a Deus com sua música na igreja e na comunidade. Encontrou um trabalho honesto para se sustentar e, o mais importante, restaurou os laços com sua família, construindo um novo lar baseado no perdão, no amor e na fé compartilhada. Olhando para trás para aquela noite escura na ponte, Samuel sabia que estivera a um passo da destruição eterna. Mas uma voz, um sussurro divino em meio ao desespero, mudou seu destino para sempre. Aquela voz não apagou seu passado doloroso, mas abriu a porta para um futuro de esperança, redenção e propósito. Sua história se tornou um testemunho vivo de que mesmo no limite do desespero, quando todas as luzes parecem se apagar, a voz de Deus ainda pode alcançar o coração mais perdido e oferecer um caminho de volta para a vida, uma vida transformada pelo seu amor e pela sua graça infinita.